Amigos, depois de uma grande luta tentando fazer esse segundo vídeo aí, que foi difícil, viu? Uma pelo fato de muito serviço que eu tava, e a outra o tempo que não ajudava. Como eu tinha que fazer a gravação do lado de fora para ter mais claridade, muita chuva, então eu não conseguia fazer o vídeo. Agora consegui e vocês vão ver em seguida. E estou aproveitando também agora e colocando alguns termos que eram utilizados na marcenaria. São coisas bem antigas. E tem um outro detalhe, que esses termos, na realidade, como eu já contei na história da marcenaria, como todo o nosso conhecimento em marcenaria e muitas outras coisas veio da Europa, né? E principalmente aqui no Brasil, de Portugal. Então, esses termos eram utilizados na marcenaria. Quando se estudava, se aprendia esses termos, tá? Mas são termos que, na realidade, era usado em Portugal, porque o livro que vinha aqui para o Brasil para ensinar marcenaria ou carpintaria, eles eram impressos em Portugal, porque lá se utilizava o mesmo livro. Então, esses termos, que vocês vão até estranhar muito deles, devido a esse fator, tá? Da linguagem de português de Portugal, tá bom? Algum deles vai ser entrepano, armadilha, traseiro, ilharga, mas eu vou mostrar no vídeo lá para vocês quais são essas partes do móveis. E os termos que se usava em marcenaria não eram os mesmos que se usavam em carpintaria, tá bom? E daí depois desse vídeo eu vou fazer o último vídeo dessa peça, e já estou com mais 2 vídeos aí que eu acho que eu vou conseguir colocar logo, tá bom? Amigos, obrigado, viu? Amigos, vamos tentar continuar a fazer o vídeo aqui da pecinha aqui. Porta-papel não é uma peça de residência, de escritório, era um porta-papel. Aqui é o seguinte, o que precisa prestar atenção em móveis antigos, porque antigo é meio, né? O que é antigo, né? Bom, é o seguinte, se era feito por fábrica de móveis ou se era uma encomenda especial com um marceneiro. Então eu vou tentar mostrar para vocês como diferenciar, tá? No caso dessa peça aqui, a pessoa quando veio falar comigo, ela trouxe uma foto da peça fechada e aberta e me mostrou e tal, e pediu se eu soubesse, né? Por algumas coisas que a gente já está acostumado, os velhos, né, já estão acostumados, então deu para imaginar que era mais ou menos de 1940 ou 1950, foi o que eu disse para ele. Aí depois veio a peça. Aí é que eu fui confirmar a data e que não foi feito, lógico, por marceneiro e sobre encomenda. Era fábrica de móveis. Então ficou mais fácil de saber a data da época que é essa peça aqui. Eu vou virar a peça para mostrar para vocês atrás e explicar um pouquinho como é que funcionava, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais para trás. Dá para ver que olha, é bem ruim mesmo, até aqui eu que estou perto, é difícil de visualizar. Eu precisei pôr luz, lente de aumento para conseguir decifrar. E neste último aqui foi o que eu consegui decifrar. Isso aqui são selos, que naquele tempo a forma de se pagar imposto sobre a peça, você tinha que comprar selo e colocar na peça. Então, quando o fiscal, era por aí que ele sabia se você pagou imposto ou não. E o selo aqui, no caso, são 6 selos
de 500 réis. Tá? É uma pena que não dá para ampliar e mostrar para vocês. Então aí ficou claro para mim que essa peça era dos anos 40. Por quê? Porque o réis ele só foi até 1942. Depois acho que mudou para cruzeiro. É que foi tanta mudança que eu já nem lembro. Bom, o réis foi até 1942. Depois mudou o nome do dinheiro. Então ficou claro que 1942 para trás. Agora, se é de 1942, 41, 40, 39, 38, fica difícil de saber. Mas é mais ou menos nessa faixa aí. Bom, por aqui pelas costas já deu também para perceber que isso aqui não foi uma peça produzida por marceneiro. Porque, olha, vocês já estão vendo aqui essa abertura, né? Tá dando para ver bem aí, essa abertura. Embaixo tá até um pouco melhor, só que tá tudo ondulado. Sim, esse móvel aqui, pelo que eu já consegui identificar, foi todo feito em cetro. O que acontece? Se fosse um marceneiro, você encomendasse na marcenaria uma peça dessa, ele jamais faria do jeito que ele fez aqui, colocar 2 pedaços de compensado, sem emenda ainda, ó, tá vendo? Ó? Sem emenda. E olha, e vou dizer uma coisa, me atrevo a dizer que ele já colocou que esse defeito, que provavelmente entrou aqui no canal um pouco, mas ele só encostou, não se deu o trabalho de colar nem nada. A de baixo ainda está melhor, mas o marceneiro jamais faria esse tipo de situação, tá? Bom, outra coisa que eu quero que vocês atentem é o seguinte: móveis antigos, ou qualquer móvel, ele nunca era utilizado para se produzir um móvel madeira larga. Eles sempre optavam por madeira, a construção da peça, o mais estreito que fosse possível. No caso dessa daqui, ele fez a lateral aqui, tem 6 por 3. E ele fez aqui com 3 de espessura, pelo fator desse tipo de porta aqui, com essa... é muito pesada. Então ele fez, porque senão poderia ser feito com 2,5, tá? Que ele, se fosse porta de abrir, qualquer coisa assim, com certeza ele faria com 2,5, 23 milímetros, por aí, tá? Outra coisa, naquele tempo já se aproveitava madeira. Estão vendo essas guias lateral aqui, as corrediças aqui? Então, são feitas de pinho de riga, porque era uma madeira que não se utilizava para quase nada, por incrível que pareça, linda madeira, mas para móveis não servia. Mas para guia de gaveta, excelente, porque é uma madeira meio oleosa, então a gavetinha corre bem e o desgaste aqui é menor. E é mais fácil de pregar, porque é uma madeira macia. Todos esses fatores aí. Se você trabalhasse aqui com uma madeira mais rígida, poderia, quando pregasse, rachar, então tinha que furar, mas assim fica até mais fácil de trabalhar e dava um aproveitamento no material que vinha de exportação da Europa para cá, em embalagens e pallets feitos de pinho de riga. Tá? Apesar que existiram muitas construções aqui em São Paulo, Moca, Brás, talvez alguma coisa em Paris, que os telhados das fábricas, das casas era bem mais difícil, mas das fábricas eram feitos de pinho de riga. Bom, então é assim, quanto mais estreita a madeira, melhor, porque não faz tanto movimento. E não precisa ser uma madeira larga mesmo. Uma questão de economia também, né? E aproveitamento do material. Essa lateral aqui, mesmo que ela fosse mais estreita, nenhum marceneiro faria de madeira maciça, nunca, jamais. Sempre faria os sarrafos com as travessas e a almofada no meio. Tá? Bom, agora eu vou voltar a peça lá.
já vou começar com aquilo que eu falei sobre, como curiosidade, os nomes que se aprendia na escola, em livro, tá? Das partes de uma peça dessa. Os nomes de algumas coisas na marcenaria era um e na carpintaria é outro. Eu vou começar assim. Na construção de um móvel, não é o caso desse, eu vou explicar. Então existiria a armadilha da frente, que é essa parte aqui. A armadilha das costas e as duas laterais chamava ilharga. Ilharga. Então seria a armadilha da frente, a armadilha das costas e as duas ilharga, que são as duas laterais. Tá? E depois disso, aqui em cima é a grade, se fosse uma cristaleira ou qualquer coisa. Vocês já devem ter visto, se não viram, tem até, é só pesquisar, móveis que em cima eram um tampo de mármore. Era mármore que se costumava pôr, inclusive cor-de-rosa, se eu não me engano. Então, isso aí que em cima seria a grade do tampo. Esse era o nome da peça, a grade do tampo, porque também tinha grade em algumas ocasiões da base. Então tinha a grade da base e a grade do tampo, tá? E nunca eram feitos de uma madeira maciça ou duas emendada, nunca. Era feita de sarrafo, com as travessas, um compensado, folhado, e aí o mármore em cima, e depois era colocado à frente da peça, dando acabamento, tá? Bom, sim, outra coisa, eu já estava esquecendo, falando dos nomes. Aqui, essa travessa aqui, essa e essa, a gente conhece como travessa. No móvel chama-se entrepanos. Então, aqui, essa e essa, e às vezes são os entrepanos. Na carpintaria, e como a gente mais conhece, travessas. Mas no móvel, entrepanos. Eu repito porque, sabe, eu falo meio... e a pessoa pode não entender. Bom, então tá bom? Algumas palavras aí meio estranhas, mas era assim que era ensinado, tá? Tem mais alguns outros detalhes que no decorrer eu vou falando. Posso até esquecer de alguns, mas vou lembrar da maioria. Bom, então tá tudo aqui, tá certo? Agora eu quero entrar num detalhe com vocês das gavetas. A gaveta, essa que é aqui de baixo, ele fez assim, olha. Ele fez aqui macho e fêmea, tá vendo? Aí. Macho e fêmea, tá? E aqui na frente ele fez a mesma coisa. Isso aqui é errado, tá? Aqui dá certo, porque trabalha por dentro, então a força que você faz puxando não tem perigo, né? Agora aqui está ao contrário. Se você forçar muito aqui, acaba arrancando, a não ser que seja mal colado e tal, acaba arrancando. Muito bem. Ele fez o canal e embutiu o fundo. Até aí tudo bem? Tudo bem. Detalhe, de você abrir e fechar a gaveta, as laterais da gaveta raspa, né? Então aí fica aquelas marcas e tal. Então o que se fazia? Aqui até achei interessante, porque uma fábrica não ia se preocupar com isso, mas o dono da fábrica, acho que era, ou o mestre da marcenaria lá, era dizer, o que você fazia? Olha, você está vendo a lateral aqui? Aqui é a frente e a lateral. Então eles faziam 5, 6 milímetros no máximo para dentro, tá? Menor que a frente. Ficava esse dente aqui, tá? Aí aqui embaixo era colocado uma ripa compensando esse dente que formou aqui, e do outro lado a mesma coisa, estão vendo aí?
Então o que acontece? No abrir e fechar, o que esfrega é essas ripas. E não a lateral da gaveta. Então qualquer coisa era só trocar por nova e acabou, tá? Bom, mais um detalhe aqui, os nomes. Numa gaveta antigamente, os nomes da peça era o seguinte: era o dianteiro, traseiro, os lenços e o fundo, tá? Vou repetir, olha, é assim, né? Assim. Então é a dianteira, a traseira, os dois lenços e o fundo. A gente costuma falar frente contra frente, laterais e fundo. Tá certo? Agora, essa gaveta é a de baixo. Tenho, sim, olha, esse tipo de puxador aqui é um detalhe que dá para você perceber que é dos anos 40 e 50. Se usava muito esse sistema aqui, feito de madeira, é lógico, né? Então, qualquer peça feita assim era dos anos 40 e 50. E com outro detalhe, móvel de escritório, de residência não usava esse tipo aqui. As gavetas também são todas de cedro, tá? Tanto a peça lá como as gavetas, só que lá ele escureceu, aqui não, para dar um contraste. E fez esse detalhe aqui do recorte, os dois furos para puxar com o dedo, né? Podia ser um furo só também, daria para puxar, porque gavetinha de papel é leve. Só que com um detalhe. Esse aqui, essas gavetas aqui, tá vendo? Ele não fez os rasgos lateral para embutir o fundo. Ele pregou simplesmente. Em todas elas, tá? E para dar acabamento na frente, que seria o pior, né? Para não precisar folhar, ele fez isso, olha. Ele avançou aqui o compensado 2 milímetros, tem aqui, arredondou, lustrou, deu um destaque, e você não fala que é um compensado, só quando você pega e olha direito mesmo, senão de longe é um acabamentozinho, tá vendo? Tá, bom, de qualquer maneira, isso ele fez por uma questão de economia de madeira aqui lateral, lá espaço, porque 2 centímetros em 8 gavetas é 16 centímetros a mais, você ganha uma gaveta na altura, fazendo desse jeito aqui. Isso daqui, jamais um marceneiro, se fosse contratado para fazer o serviço, faria o fundo dessa maneira, tá? Seria aquele outro processo normal lá e pronto. E tudo de cedro também, como eu falei, essas gavetas também, tá? Bom, o que eu posso falar mais para vocês? Eu vou agora no próximo vídeo mostrar como é que se remove a porta e entrar em mais alguns outros detalhes, tá bom? É isso aí, meus amigos. Espero que de alguma forma seja... Apesar que, como é coisa tão velha, eu gosto de contar como era feita o serviço antigamente, tá? Porque é uns processos que hoje em dia, lógico, ninguém vai mais ter preocupação de muitos detalhes e tal. Mas é só para deixar o conhecimento de como era, tá bom? Puxa vida, olha, já ia esquecendo. O principal, olha, tanto essa gaveta aqui, olha, repare isso aqui, olha. Os lenços da gaveta, tá vendo? A frente, o fundo, às vezes, o fundo, a parte de trás às vezes é mais grossura ou até mais fino, tanto dessa e essa daqui, ó. Essa daqui que é maior e mais pesada até, tá vendo? As laterais também são da mesma espessura daquela. E se essa gaveta aqui tivesse 1 metro de largura, seria a mesma coisa. Ou seja, o normal era se usar 12 milímetros, meia polegada, tá? Esse era o normal de se usar, independente do tamanho da gaveta.
porque a resistência dela não é pela espessura que você usa aqui nos lenços, que vai fazer ela ficar mais forte ou não, tá? É a construção em geral que torna ela forte, tá bom? É isso aí, amigos, olha, eu vou tentar fazer o mais rápido possível o outro vídeo, tá bom? Obrigado, viu?